Olá, amados irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao canal Fé Absoluta, o Caminho Divino. 9 de julho. Pare de se preocupar e ouça minha voz. Eu falo baixinho com você, nas profundezas do seu ser. Sua mente oscila para frente e para trás, para cima e para baixo, tecendo tramas confusas e cheias de ansiedade. Quando meus pensamentos se elevam dentro de você, se infiltram nesse emaranhado de preocupação. Assim, minha voz é abafada e tudo que você consegue ouvir é um ruído branco. Peça ao meu espírito que tranquilize sua mente de modo que você possa pensar meus pensamentos. Esta capacidade é um dos maiores benefícios de ser meu filho, feito à minha própria imagem. Não se deixe ensurdecer pelo barulho do mundo ou pela confusão de seu próprio raciocínio. Ao contrário, deixe-se transformar pela renovação da sua mente. Sente-se silenciosamente na minha presença, deixando que meus pensamentos reprogramem seu raciocínio. Deuteronômio 30, versículo 20, Gênesis 1, 27, Romanos 12, versículo 2. Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em uns trechos bem interessantes de Silenciando a Mente para Ouvir a Voz Divina. Isso, e vamos conectar com o que o próprio material traz de Deuteronômio, Gênesis e Romanos também. A ideia é explorar um pouco essa busca por clareza, né? Como encontrar uma conexão talvez mais profunda no meio de toda essa confusão mental que a gente vive. É verdade. E o texto já começa com algo que, olha, acho que muita gente vai se identificar. Aquela descrição da mente que oscila para frente e para trás, para cima e para baixo. Tecendo tramas confusas e cheias de ansiedade. É uma imagem forte, né? Muito forte. Quase que a gente sente essa agitação só de ler. Exatamente. E o texto chama isso de uma espécie de ruído branco, um barulho constante na cabeça. O ruído branco, e qual a consequência disso, segundo a fonte? Bom, a consequência é que aqueles pensamentos mais profundos, que o texto chama de meus pensamentos, ou a tal voz divina que fala baixinho. Eles se perdem. Isso, eles acabam abafados, perdidos nesse emaranhado todo, sabe? É como tentar ouvir um sussurro no meio de uma festa barulhenta. Faz todo sentido. E como sair disso, então? O que a fonte sugere? Olha, a sugestão é bem direta. Pedir ajuda. Ajuda ao meu espírito, como diz o texto, para acalmar a mente. Interessante isso de pedir ajuda. Não é só se acalme. Parece que reconhece uma limitação, talvez. Pois é. O primeiro passo parece ser esse reconhecimento. Ok, minha mente está um caos, preciso de quietude. E talvez que não dá para fazer isso só na força bruta. E essa quietude tem um objetivo claro ali no texto, né? Tem sim. É para permitir pensar meus pensamentos. E aí que fica fascinante, porque ele conecta isso direto com Gênesis 1, 27. A parte de sermos feitos à imagem divina. Exato. A fonte sugere que essa capacidade de alinhar nosso pensamento com o divino não é algo estranho, mas parte do nosso design original, por assim dizer. Um benefício de sermos feitos à imagem dele. Nossa, isso dá uma outra dimensão para a ideia de acalmar a mente. Não é só relaxar, é acessar algo mais fundamental. Precisamente. E aí vem a parte prática que o texto descreve. Que seria? Sente-se silenciosamente na minha presença, deixando que meus pensamentos reprogramem seu raciocínio. É quase um convite a absorver, reprogramar o raciocínio. Isso é forte. E me lembrou imediatamente da referência a Romanos 12:2, né? Sobre a renovação da mente. Sim, a fonte faz essa ponte diretamente. A ideia de ser transformado pela renovação da sua mente é interpretada aí como esse processo de receptividade silenciosa. Não é um esforço ativo de pensar diferente, mas de permitir que algo diferente entre e reorganize as coisas. Deixar que meus pensamentos, os pensamentos divinos, façam o trabalho de reconfigurar os padrões antigos, só por estar ali, quieto, presente. Uma reprogramação pela quietude, e isso em contraste com o que exatamente? O texto coloca isso em oposição direta ao barulho do mundo, claro, mas também à confusão do próprio raciocínio. Ou seja, não é só o barulho externo. É também o nosso próprio barulho interno, as nossas ansiedades, os nossos loops de pensamento, exatamente. Então a proposta é uma escolha consciente, sintonizar essa presença silenciosa, em vez de ficar preso nessas distrações todas, externas e internas.
E a menção a Deuteronômio 30.20 entra aí como? Olha, o texto não detalha muito, mas essa passagem geralmente fala sobre escolher a vida, sobre ouvir a voz de Deus para viver. Então, reforça essa ideia de que ouvir essa voz silenciosa, essa sintonia, não é algo trivial, mas vital, uma escolha fundamental. Como a gente pensa, buscando essa conexão com o divino. Uma passagem da agitação para a clareza, através dessa quietude. Receptiva, é isso. Perfeito. A quietude não como um vazio, mas como um espaço onde outro tipo de pensamento pode surgir. Um pensamento alinhado com essa fonte divina. E fica uma reflexão interessante para a gente levar, né? Com certeza. O texto inspira uma pergunta que ele mesmo não responde de forma explícita. Se essa capacidade de pensar os pensamentos divinos faz parte de sermos imagem e semelhança. Sim. Como que essa capacidade poderia... como ela se manifestaria ou seria cultivada no dia a dia? Fora daqueles momentos específicos de silêncio, meditação. Como essa mente renovada funcionaria na prática, no meio da correria, dos problemas? Exato. Como seria isso em ação? É algo para a gente continuar pensando, né? Com certeza, uma ótima questão para refletir. Oração do dia. Pai Celestial, eu reconheço que minha mente tem estado agitada e ansiosa. Hoje eu escolho parar de me preocupar e buscar ouvir sua voz suave nas profundezas do meu ser. Acalme meus pensamentos, Senhor. Permita que seu Espírito Santo renove minha mente e que eu possa pensar seus pensamentos. Que sua paz, que excede todo entendimento, guarde meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém.